Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. A Comissão de Direitos Humanos do Senado vai fazer uma diligência em Roraima para acompanhar as medidas que as autoridades estão tomando nas terras indígenas Yanomami após denúncias de violência e também para acompanhar o que está sendo feito para combater o garimpo ilegal. Aqui ao meu lado está o senador Humberto Costa, que é o presidente do colegiado e é do PT de Pernambuco. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Senador, que denúncias são essas? O que está acontecendo nas terras Yanomamis? Bom, a principal denúncia é exatamente da existência do garimpo ilegal nessas terras. Por definição constitucional e legal, essas terras pertencem aos indígenas e é obrigação do poder público, é obrigação da União, do governo federal, garantir que essas terras não sejam objeto de qualquer tipo de ocupação ilegal. Em segundo lugar, que além da utilização das terras para a prática do garimpo ilegal, há denúncias também de que há a realização de atos de violência. Há denúncias de estupros em relação a mulheres indígenas, há denúncias de distribuição de armas para grupos rivais de indígenas para que eles possam se atacar entre si, há denúncias de agressões, ameaças e, portanto, é importante que o poder público, que por dever constitucional tem a obrigação de garantir não somente a incolumidade da terra, mas também a garantia da integridade física e psicológica dos indígenas que ali habitam. Essa denúncia especificamente dessa menina que teria sido estuprada e morta por garimpeiros, a Polícia Federal chegou aí lá, houve uma comissão de investigação que foi lá e a Polícia Federal disse que não houve indícios de crime. O senhor sabe como é que está o andamento dessas investigações? Bem, o nosso objetivo é exatamente colher essas informações, porque a nossa ideia é não somente termos um contato direto com os indígenas, os seus representantes, mas também tratar com o Ministério Público, com a Polícia Federal, com o governo estadual, com a própria Polícia Estadual, no sentido de que nós possamos colher mais elementos sobre a veracidade dessas denúncias, não é? E esperamos que na volta possamos fazer uma audiência conjunta da Comissão de Direitos Humanos da Câmara com a Comissão de Direitos Humanos do Senado e, ao mesmo tempo, dar a público um relatório sobre tudo que nós constatarmos, né? E essa é uma das questões que nós pretendemos ter como um ponto fulcral, ou seja, sabermos se essa denúncia gravíssima tem realmente respaldo na realidade ou não. Houve também uma comunidade Yanomami inteira ali que sumiu, que teve uma casa incendiada e que não se sabe se houve ali um crime ou se eles saíram do local. Houve, inclusive, um engajamento de celebridades, que eles criaram uma hashtag Cadê os Yanomami? Isso tudo ajuda, senador, esse engajamento dessas celebridades ajuda que o poder público tome atitudes, tome providências? Sim, sim. Acho que as redes sociais, de um modo geral, têm manifestado de uma maneira muito intensa a preocupação com o destino desses indígenas, não é? Alguns alegam que pelo fato de ter havido mortes ali, eles têm como uma característica cultural abandonarem a área. Outros suspeitam de que possa ter havido uma saída forçada, inclusive por uso da violência por parte dos garimpeiros, e o que nós queremos é exatamente colher elementos para que essa apuração se dê. É um papel do Poder Legislativo fiscalizar as ações e as atividades do Poder Executivo. E é uma obrigação da União, garantida pela Constituição, preservar, não é, o direito à terra que tem os indígenas, essas terras são demarcadas, e por outro lado também garantir a sua segurança, a sua integridade física. E então nós queremos exatamente trazer essas respostas para que aí possamos desenvolver uma série de ações no que diz respeito ao governo federal, à União. Um relatório de uma associação Yanomami diz que
o aumento, o avanço do garimpo nessas terras Yanomamis, ele aumentou em 25% no último ano e que esse avanço do garimpo foi o maior em terras Yanomamis em relação aos últimos 30 anos. Que medidas, senador, você acha que precisam ser tomadas para evitar esse tipo de maus tratos, né, do que está acontecendo com as terras Yanomamis? Eu acho que a medida é o cumprimento da Constituição. Obviamente que sempre existiram situações em que o garimpo entra pelas terras indígenas, sempre existiram situações em que há uma disputa por essa terra. No entanto, é inegável que de 2019 para cá, durante o governo Bolsonaro, nós tivemos uma atitude do governo federal de fechar os olhos diante disso, em alguns casos até autorizar informalmente que isso aconteça. Além de que há hoje projetos de leis que estão tramitando tanto na Câmara quanto no Senado para, inclusive, legalizar esse tipo de prática. Então, o que nós temos que fazer é cumprir a lei, cumprir a Constituição, impedir que o garimpo penetre nessas áreas indígenas, ao mesmo tempo garantir a integridade física e psicológica dessas populações e, ao mesmo tempo, barrar qualquer tentativa de flexibilizar essa legislação para permitir a presença do garimpo. Outra preocupação importante que nós temos é de que há denúncias de que em várias áreas o garimpo ilegal tem sido praticado por organizações criminosas. Alguns falam até na presença do PCC em algumas áreas. Então, isso significa um processo que apresenta vínculos fortes com o tema do tráfico de drogas, não é? E acima de tudo, com a prática da violência contra os indígenas. Senador, a presença de senadores, de deputados nessas investigações reforça também, assim como esse engajamento das celebridades, também acho que reforça essa necessidade de que o Estado atue? Com certeza, inclusive porque, pelo que nós temos sentido até agora, essa nossa diligência, ela tende a ser acompanhada por muitas instituições internacionais, inclusive vinculadas ao sistema das Nações Unidas, também uma atenção muito grande por parte da grande mídia internacional, vários órgãos internacionais que vão acompanhar essa visita, e eu acredito que o somatório de tudo isso, o nosso trabalho, a ação e a militância nas redes sociais, o trabalho da imprensa mundial e também a participação das instituições de direitos humanos nacionais e internacionais, tendem sim a criar uma situação de constrangimento para o governo federal, no sentido de que ele cumpra as suas responsabilidades. Senador, quando deve ser essa visita e quais são as áreas que os senhores devem visitar? Bom, essa visita deve acontecer nos dias 11 e 12. Em princípio, nós pretendemos ir a Boa Vista e também a uma área especificamente dos Yanomamis para tentar nos reunir com diversos integrantes da comunidade. Caso isso não seja possível, caso a logística não venha a ser obtida, estamos tentando isso, nós vamos ouvir essas lideranças e conversar com as autoridades do Estado de Roraima e as autoridades federais que atuam no Estado de Roraima, na própria cidade de Boa Vista. Isso deve ser na quinta-feira. Na quarta, nós iríamos a uma comunidade e na quinta-feira estaríamos em Boa Vista discutindo com as autoridades responsáveis por preservar os direitos dos Yanomamis, no sentido de podermos colher informações sobre as denúncias. E é possível fazer uma parceria com a Comissão de Direitos Humanos da Câmara com a do Senado? Sim, essa situação já está definida, porque nós aprovamos a diligência aqui no Senado nessa semana e a Câmara dos Deputados também aprovou nessa semana a mesma diligência. Então, nós pretendemos fazer isso em comum e acredito que a repercussão será ainda maior com essa ação conjunta. Tá certo, senador. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos e bom trabalho lá em Roraima. Muito obrigado.
E eu agradeço a você também que nos assistiu. Esse programa já está disponível no nosso site senado.leg.br/TV e também no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e continue conosco.